Bom dia, graças a Deus. Sabe, tem tido muitos testemunhos. Deus tem honrado muito essa campanha sobre a história de Judas Cariotes, que é um alerta para nós, que nós venhamos ficar atentos aos sinais que o Senhor fala conosco. Deus é soberano, Ele sabe que nós precisamos ouvir. Tenho tido muitos testemunhos, as pessoas têm me agradecido pelo alerta de nós nos arrependermos dos nossos pecados, do que nós deixamos de fazer, que agrada o Senhor, que nós temos que ser sinceros, que a palavra nossa a qualquer pessoa é sim, sim, não, não. Que passa disso não provém do Senhor. Então, que você seja sincero, você é fiel a Deus, a palavra dele. Ore, clame e busque, se arrependa, que nós pecamos todos os dias. Todos os dias eu peco, todos os dias você peca, mas nós temos que clamar ao Senhor, pedir a sua misericórdia, nos arrepender das coisas que nós fizemos errada, porque nosso Deus, ele é Deus fiel. Nosso Deus é Deus amado, Ele é soberano. Olha o que Ele nos alerta hoje. Também é muito interessante essa palavra em Lucas, capítulo 22, versículo 1, que diz: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo e entrou com eles como lhe poderia entregar Jesus. Veja, Judas procurou os sacerdotes. Ele sabia que os sacerdotes estavam querendo matar Jesus. Então ele procurou eles para a maneira de como eles poderiam pegar Jesus e prendê-lo para matar. Quantas vezes nós sabemos que tem pessoas que estão armando algo para nos afrontar, para que as outras pessoas venham nos ferir. Nós sabemos disso, mas nós não temos que ficar preocupados com isso, como Jesus não ficou, porque isso, olha que diz assim, a proposta muito alegrou. Ele prometeram dinheiro e ele consentiu e ficou esperando a oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Eu vou ler mais uma vez e quero que você entenda. Tem pessoas que procuram ofender você, procuram armar ciladas contra você. Judas fez isso com Jesus. Imagina, as pessoas fazem isso conosco. Tem pessoas que armam cilada, elas falam mal pelas nossas costas, mas isso é a pessoa que dá entrada para Satanás. É a pessoa que abre a porta para Satanás entrar. Porque a pessoa, filha de Deus vivo, filha, a pessoa que é íntegra, reta, ela não fica falando mal de você, para que você não faça um negócio, para que você tenha prejuízo. Isso são pessoas que Satanás entra naquele momento na vida dela, porque diz aqui, ó, estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe de sacerdote e os oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. Judas deu vazão para Satanás, para trair alguém. Pare e pense, as tuas atitudes estão traindo alguém? Você está armando contra alguém? Então eu peço no nome de Jesus Cristo, vigie, ore, clame e busque, porque muitas vezes nós somos usados por Satanás para prejudicar alguém, para falar mal de alguém, mas que nós vamos pedir perdão a Deus, que venhamos pedir
perdão ao Senhor pelas coisas erradas que nós fizemos, porque nós erramos todos os dias, mas que nós não venhamos ser um Judas na vida de alguém, que nós venhamos ser bênção na vida de alguém. Como ainda diz, a proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. O povo amava Jesus. Quantas tem pessoas que amam você? Quantas pessoas gostam da sua companhia? Mas de repente você conversa com aquela pessoa, você faz amizade com aquela pessoa e a pessoa vem dizer: fulano falava mal de você, fulano dizia que você era isso, era aquilo. Digo isso experiência própria. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: meu Deus, fulana falava isso, aquilo de você, e você, na verdade, você não é, você é diferente do que a pessoa falou. Nós sabemos que a pessoa, Satanás, usa a boca da pessoa para nos prejudicar. Então, mas que nós devemos vigiar, nós devemos pedir ao Senhor a sua misericórdia para que nós tenhamos bênção na vida de alguém. E olha o que diz em Tiago, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. O Senhor nos dá esse alerta, que nós venhamos ter essa alerta do Senhor, que nós venhamos procurar ser atentos para que nós não venhamos dar brecha para Satanás, que nós venhamos vigiar na nossa boca, porque aqui diz, ó, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Então, eu quero dizer para você, quando Satanás quer tentar, porque a gente sabe quando os pensamentos vêm de Deus e quando não vêm, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra as potestades, contra as hostes infernais da maldade. Então nós temos que buscar a Deus, clamar ao Senhor, pedir a sua misericórdia. E vejamos o que diz ainda em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 9. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 9. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo rugindo e procurando a quem possa devorar. Resisto-lhe, permaneço firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês também sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelo mesmo sofrimento. Então, que o Senhor nos alerte, que nós venhamos descansar, que nós venhamos confiar, porque o nosso Deus é Deus fiel. Nosso Deus é Deus de misericórdia. Que nós não venhamos dar vazão para Satanás na nossa vida, que nós não venhamos ser boca de Satanás para as pessoas, que nós venhamos vigiar, porque quando Satanás entra, nós só fizemos besteira, nós falamos que não devemos, mas que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos nos prostrar aos pés do Senhor e venhamos resistir, porque diz: estejam alerta e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele gosta, ele ama, a finalidade dele é matar, roubar e destruir. Que nós venhamos ter o alerta do Senhor, que nós venhamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos guardar, que Ele venha derramar das suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor guarde e nos proteja. Eu peço ao Senhor que a mão santa e poderosa dele esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Que o Senhor volte para ti, te dando paz, alegria, amor. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Que o Senhor, você receba a bênção hoje, você receba proteção, receba provisão, você receba a alegria da salvação.
que o Senhor acampe os seus anjos ao redor de você para proteger, para guardar, para livrar, que nós venhamos vigiar o que nós falamos, nós venhamos pedir ao Senhor uma mente de Cristo, que o Senhor venha nos guardar e livrar de toda obra satânica, que nós venhamos ter uma bênção para as pessoas, para que nós venhamos ter bênção para nós mesmos e que nós não venhamos cobiçar as coisas alheias, que nós venhamos descansar na presença de Deus, que nós venhamos pedir ao Senhor que nossa mente seja blindada com o seu sangue precioso, que o Senhor coloque o seu exército de anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, abençoando-os, livrando, protegendo, que a tua mão santa e poderosa resplandeça sobre a vida deles. Guarda-os, Pai, protege-os, Senhor, livra-os, Senhor. Dá, Senhor, livra-os do laço do passarinho. Nós sabemos que Satanás anda ao nosso redor, rugindo como leão, para ver quem possa tragar. Nós venhamos, Pai, pedir a tua bênção, como diz a tua palavra, santa poderosa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então eu peço, Pai, abençoa teus filhos, cobre-os com o teu sangue precioso, derrama graça, poder e glória, que nós venhamos vigiar, Pai, que nós venhamos resistir à tentação, Pai, que nós venhamos resistir a esse lado satânico. Eu te abençoo em nome de, recebo o teu milagre hoje. Amém. Amém.